Caros alunos, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a sessão 3.2. Nós vamos falar da sessão 3.2 porque nós tivemos durante esse semestre dois feriados. Nós tivemos durante o semestre os dois feriados e isso acabou comprometendo o conteúdo da nossa aula. Por isso nós estamos um pouco atrasados. Mas a sessão 3.2 é o que está na sequência da nossa aula de hoje. Então nós vamos falar hoje sobre levantamento topográfico planimétrico. Nessa sessão, iremos abordar o planejamento e o levantamento de campo, o processo e os ajustamentos de observações e análise do produto obtido por meio da técnica do levantamento topográfico. Todo o trabalho de campo decorre de um planejamento bem elaborado, ou seja, antes de nós sairmos a campo fazer um levantamento topográfico, nós precisamos ter em mente o seguinte, que nós vamos perder tempo, ter trabalho, e dependendo do local, a distância, o acesso até o local, é algo bastante comprometido ou dificultoso. E isso gera até um custo de logística e de tudo mais. Então, antes de sairmos a campo para fazer qualquer trabalho, o ideal é que nós façamos um bom, mas um levantamento, um planejamento muito detalhado. Ideal até que nós façamos um checklist, uma forma de controle para saber se nós não estamos esquecendo nada, né? De levarmos nada para campo. Porque uma vez chegando em campo, imagina se você for fazer uma medição no meio da floresta amazônica. Você precisa, talvez, de deslocamento de helicóptero, ou de avião monomotor, ou até, em alguns casos, improvisar uma pista de aterrissagem para um avião, para poder chegar lá. Imagina você fazer uma análise topográfica desse porte, né, sem um planejamento adequado. Imagina o custo de toda uma logística dessa. Por isso que o planejamento é muito importante. Mesmo que o planejamento for feito aqui, ou a medição for feita aqui na Grande São Paulo, ou próximo na Grande São Paulo, você tem que pesar todo o custo do seu deslocamento. Imagina que você vai cobrar do seu cliente, né, teoricamente, por horas trabalhadas. Imagina se você tem lá seu escritório no centro de São Paulo ou aqui no ABC, você vai deslocar 100 quilômetros, 50 quilômetros, o seu automóvel. Você chega lá, você fala, nossa, esqueci determinado equipamento. Aí você tem que voltar para pegar esse equipamento, você vai perder nada aí, 2, 3, 4 horas de trabalho, né? Ou seja, quem que vai pagar essas 3, 4 horas de trabalho que você perdeu? O teu cliente. O cliente não vai querer pagar. Então, você perde. Por isso que é importante o planejamento antes do início de qualquer atividade, né? Então, vamos falar um pouco desse planejamento, desse levantamento. E outra coisa que é importante, antes de nós iniciarmos qualquer levantamento, é conhecer previamente o local onde você vai fazer o levantamento. Né? Ter uma foto, ter um mapa, ter alguma coisa da região que você vai fazer. Hoje em dia é muito mais fácil, porque você tem o Google, né? Você coloca as coordenadas lá no Google, você coloca alguma informação, o Google traz para você a imagem da região, do local, um mapa aéreo do local, que facilita com que você possa ter uma noção básica do local onde você vai fazer esse levantamento. Antigamente era mais difícil. Antigamente você dependia de alguma foto aérea, dependia
desculpa, de alguma informação que era mais difícil de ser obtida. Hoje, a informática nos deixa muito melhor com relação a isso, né? Então, pessoal, voltando aqui, acho que a minha imagem estava falhando, eu vou voltar no slide. Então, nós vamos falar hoje sobre o levantamento topográfico planimétrico. Como nós falamos anteriormente, nós estamos na seção 3.2, porque houveram 2 feriados e, coincidentemente, os feriados caíram na sexta-feira, que foi a Sexta-feira Santa e o 1º de maio. Isso acabou comprometendo um pouco o nosso cronograma aí das aulas. Mas, seguindo a sequência que está lá prevista no nosso planejamento, né, eliminando esses 2 dias de feriado, hoje nós estaremos na seção 3.2, falando do levantamento topográfico planimétrico. Nessa sessão, iremos abordar o planejamento e o levantamento de campo, o processamento e o ajustamento de observações e a análise do produto obtido por meio da técnica de levantamento topográfico. Por que do planejamento? O planejamento é importante para nós sabermos quais os tipos de equipamento, quantos equipamentos, o que nós precisamos levar a campo, para que nós possamos chegar lá no local, executar o trabalho com qualidade e trazer de volta para o escritório todas as informações necessárias para fazer um bom planejamento da obra. Então, é importantíssimo que esse levantamento topográfico seja bem elaborado e com a técnica correta. Então, cabe aí um bom planejamento. Por quê? Porque no planejamento ele vai incidir horas de trabalho. Imagina você indo, se deslocando para um local de medição que leva 1, 2, até 3 horas para se deslocar até o ponto. Você chega lá e está faltando algum equipamento, está faltando alguma informação, e você tem que voltar para o escritório, coletar essa informação novamente, ou se não, cobrar de alguém do escritório, esperar que alguém consiga essa informação para que você possa dar andamento às atividades. Isso tudo vai gerar um impacto e vai gerar um custo. Então, a ideia é que esse planejamento seja bem feito para evitar esse custo desnecessário, né? Então, todo trabalho de campo vai depender do planejamento que você fizer previamente. O ideal é se criar um checklist, alguma coisa que facilite, que nos ajude a ter essas informações, né? Para que, quando chegarmos em campo, tenhamos tudo à mão, tudo que for necessário esteja à mão para que o profissional possa fazer o devido levantamento. Outra coisa que é importante, né, antes de iniciarmos o levantamento de campo, é conhecer bem o local, conhecer a área onde o projeto vai ser desenvolvido. Hoje, com o advento da informática, do Google Earth, né, você consegue levantar mapas dos locais, né, fotos de satélite, do local onde você vai fazer esse levantamento de campo. Então, esses mapas, essas fotos, te dão uma visão já aproximada da dificuldade que você vai ter em campo para executar o levantamento. Imagina que muitas vezes, se você tivesse que fazer um levantamento, por exemplo, lá no meio da floresta amazônica, uma empresa de mineração pediu que você fizesse um levantamento lá, topográfico, de uma região que eles pretendem explorar lá. Obtiveram a licença ambiental e querem fazer a exploração. No meio da floresta, como é que você vai fazer esse levantamento? Imagina você chegar lá, não ter equipamento, faltar alguma coisa, ou você não conseguir ter acesso ao local que você precisa. Então, tudo isso precisa ser analisado antes de se deixar o escritório, antes de você
ter todo um custo de logística, correto? Então, nós vamos entender um pouco aí dessas necessidades, ok? Após esse passo, né, a gente deve executar a planimetria. Né? A planimetria ela vai ser baseada ou utilizando um teodolito, né, onde a gente pretende materializar essa área, né? E ao finalizar a planimetria, nós devemos realizar os cálculos, né? Que vai avaliar se tudo aquilo que a gente mediu está de acordo, ou seja, se o produto final seu está coerente, está apto para ser entregue para o cliente. Né? Então, aí tem algumas questões aí que a gente tem que responder, né? É viável utilizar o teodolito para esse tipo de levantamento? Se sim, né? Quais seriam essas viabilidades? E se não, por que não é viável? Né? Por exemplo, como eu falei, de repente você vai lá, vou fazer um levantamento lá na floresta amazônica. Legal, beleza. O que acontece na floresta? Você tem árvores imensas, árvores enormes. E você está fazendo um levantamento de estudo, de viabilidade. E aí a árvore interfere no seu trajeto de leitura. Por exemplo, um teodolito normal, talvez não seja possível fazer medição. Talvez seja interessante você usar um sistema de gerenciamento de sinal por satélite. É um equipamento mais sofisticado, equipamento mais caro, mas talvez seja mais viável do que você ter que ficar derrubando árvores imensas, né, para você poder ter a visão do terreno para você fazer o levantamento topográfico. Né? Porque na Amazônia, em algumas situações, é quase impossível você realizar medições com teodolito. Só consegue fazer medições com um sistema de satélite. Né? Ou se não, terá que ter máquinas pesadas para abrir a clareira para você poder fazer as avaliações necessárias. Nós vamos levar esse negócio para algo mais prático, né? Algo mais do nosso dia a dia. Só falei da Amazônia para vocês terem uma ideia do que pode ser o complexo do negócio. Planejamento de campo, né? Ele consiste na definição do método correto para o tipo de levantamento a ser executado. Ou seja, primeiro você tem que identificar que tipo de obra vai ser executada naquele local. Então, a partir do tipo de obra, você vai levantar o terreno, né, aonde você vai fazer a leitura, fazer um estudo prévio desse terreno, né? E aí você vai fazer o quê? Identificar quais os equipamentos a serem utilizados. Por exemplo, o teodolito convencional, uma estação total, um receptor de GNSS, como eu falei, por exemplo, se for um local de mata fechada, talvez tenha que ser o receptor de GNSS. Se for um local, um terreno menor, que não tenha nada, obstruções dentro do terreno, pode ser feito com teodolito normal, que é um equipamento mais barato. Ou, se você dispuser de um equipamento mais sofisticado, uma estação total, e dispuser de um software de análise, talvez a estação total seja o equipamento mais adequado. O que vai dizer isso? Vai ser a sua disponibilidade, a sua necessidade e o quanto o teu cliente está disposto a pagar pelo teu trabalho. Né? Alguns desses equipamentos, hoje em dia, você pode fazer locação. Por exemplo, você é um engenheiro, está começando a carreira, não tem os equipamentos necessários para fazer o levantamento, você pode optar pela locação dos equipamentos. Né? Mas para você escolher qual você vai alugar, você precisa ter a ideia do que vai ser utilizado e se preparar para o uso desse equipamento, né? Todas as etapas devem ser planejadas, tendo em seus
procedimentos bem estabelecidos, ou seja, antes de ir para campo, já determinar qual vai ser o primeiro passo, qual vai ser o ponto inicial de medição, qual vai ser a referência que você vai utilizar, de que lado para que lado, se vai da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, quantas medições, quantos piquetes você vai colocar, quantos estaqueamentos você vai utilizar, já vai com tudo isso dimensionado para quando chegar em campo, você ter um material para poder fazer as medições, né? O checklist ou lista de verificação, como eu já falei, é um instrumento ideal nessa etapa. Para quê? Para que você não esqueça nada para trás. Ah, eu preciso de tantos piquetes, tantas estacas, eu preciso de bateria para o teodolito, ou estação total, ou receptor, porque a bateria tem uma vida útil, tem um tempo de uso, e dependendo do equipamento que você for, depende da área, você não tem como recarregar. Ele depende muitas vezes de uma tomada, de uma rede elétrica para você fazer a recarga da bateria. E lá em campo você não vai ter isso. Então, provavelmente você vai ter que levar baterias extras, né, do equipamento para você poder fazer o uso do equipamento de forma adequada e não te deixar na mão. Imagina que você está lá no meio do dia fazendo uma leitura, falta metade da obra para fazer e acaba a bateria do equipamento. São esses detalhes, você pode colocar tudo isso num checklist. Você tem ideia da bateria dos seus equipamentos, se está carregado, se não está carregado, se você tem mais de uma bateria, como você vai fazer, né? Se tiver que recarregar, como você vai recarregar essas baterias, tá? Então é ideal montar um checklist para todas as informações. Ou até mesmo, né, lembrar de levar água, levar protetor solar, levar algumas coisas que é próprio, né, EPIs, né, para trabalhar em campo, porque dependendo da região, né, você pode encontrar cobras, você pode ter insetos, você pode ter N tipo de coisas lá que pode necessitar de ajuda, até mesmo levar, por exemplo, uma marreta, um enxadão, levar uma enxada para fazer a limpeza do local onde você vai colocar o teodolito, ou mesmo um facão para você fazer a limpeza de algumas vegetações que estão atrapalhando o caminho, às vezes até terreno pequeno, você tem que derrubar a vegetação para poder fazer a leitura, porque senão a folhagem do mato vai atrapalhar o teu trabalho. Então, tudo isso tem que ser previsto, né? Tem que estar no seu planejamento, né? Para que você possa garantir um bom levantamento topográfico. Outra coisa, né, outra etapa, é fazer o reconhecimento de campo. Se possível, antes de você se deslocar, de você levar material, fazer toda uma logística e visitar o local, né? Porque na visita do local você pode ter uma ideia de como está a situação do terreno, qual as dificuldades, qual os desníveis do terreno, se você vai ter campo de visão para você fazer as medições, você vai ter que improvisar, vai ter que abrir algum campo de visão, né? Assegurar uma passagem para os equipamentos, ou até mesmo um caminho para você transportar os equipamentos para chegar até o ponto necessário, né? Tudo isso precisa ser analisado. Uma visita prévia no local, às vezes, ajuda também a identificar essas dificuldades, né? Talvez, dependendo da logística, vale a pena você fazer uma visita anterior, né? E essa etapa te ajuda também a definir os tipos de equipamentos a serem utilizados.
né, os acessórios, os cuidados a serem tomados, né? E também nessa visita, a vantagem de você fazer a visita de campo é que você pode até manualmente desenhar um croquis, né, da área que vai ser levantada, dos pontos. E aí, em cima do croquis, você já traça um planejamento. Fala assim, olha, eu vou começar medindo daqui, eu vou avançar aproximadamente tanta distância para frente, tanto para a esquerda, tanto para a direita, né? E aí, em cima do croquis, você já consegue definir, por exemplo, quantos pontos você vai fazer a medição e quais os ângulos, para que lados estão os ângulos que você vai realizar essas medições. E, de acordo com Silva e Sagantini, né, existe a definição, né, do tipo de poligonação que vai ser usado no campo, né, que poderá proporcionar vantagens em comparação um ao outro. É ideal conhecer qual é a melhor ferramenta, né, que pode ser utilizada. Por exemplo, triangulação, trilateração, triângulo-lateração, né, e posicionamento por satélite. E aí ver as vantagens, né, de cada um, né? Menos trabalho de reconhecimento de campo, por exemplo, né? Menos dependência das condições do terreno, né? É o que eu falo, alguns equipamentos você tem que abrir mato, tem que fazer poda de árvore, fazer alguma coisa para você medir. Outros, basta você posicionar o equipamento no local e via satélite você consegue fazer a triangulação e traçar os pontos do terreno. Então aí precisa identificar qual seja, né? Independência da figura geométrica, né? Seria interessante, porque aí você, independente do tipo do terreno, imagina que se você está numa zona urbana, você tem um terreno, o terreno ele entra atrás de uma construção que já existe, né? Imagina que você tem a frente do terreno é menor e o fundo do terreno é maior e você tem uma construção que obstrua aí a visão completa do terreno. Isso tudo, né, você tem que pensar para ver se consiga, para que possa ser facilitado o seu trabalho. E verificar o que é mais fácil para se adaptar às condições do projeto, né? Para que os pontos de controle fiquem próximos aos elementos a serem visados, ou seja, que quando você definir os pontos de medições, esses pontos sirvam também de referência quando a obra começar, porque eles foram os pontos que você utilizou para medir, e esses pontos servirão de referência também durante a obra. Definições de poligonação, né? Poligonação, como um dos métodos mais utilizados para a determinação de coordenadas de pontos no terreno e principalmente para a definição de pontos de apoio planimétrico. Define a poligonação como ato de marcar alinhamentos onde são estabelecidas as estações de uma poligonal. Ou seja, o poligonamento nada mais é do que você definir no seu croquis quais os pontos que você vai utilizar como referência para suas medições, né? Por exemplo, o ponto zero, que é o ponto de partida, o ponto 1, o ponto 2, o 3, o 4, o 5, e assim sucessivamente, quantos pontos forem necessários para você fazer, né, o levantamento topográfico do terreno. Levantamento de campo.
Após executar um bom planejamento, providencia-se o início do levantamento de campo por intermédio de um teodolito ou estação total. Levantamento de campo planimétrico, né, que é o foco do nosso estudo hoje, né, nós vamos ver que tem o levantamento planimétrico, o altimétrico e o planialtimétrico. Né? Hoje nós vamos falar especificamente do planimétrico. O que é o planimétrico? O levantamento da base do terreno como se ele fosse um terreno totalmente plano, correto? Nós não vamos levar em consideração os desníveis, apenas fazer a visão planificada da área, ok? Poderá ser realizado por intermédio de uma poligonal, seja ela uma poligonal aberta, uma poligonal fechada ou uma enquadrada. Vamos aí entender cada uma dessas poligonais, ok? Os procedimentos descritos a seguir servem de base para a realização de um levantamento de uma poligonal fechada utilizando um teodolito ou uma estação total. Né? O procedimento pode ser resumido em, né? Vamos ver as etapas. Primeiramente, o tripé deve ser aberto e posicionado sobre o ponto de apoio. O que é isso? Todo o terreno ele tem que ter uma marcação de referência, né? E essa marcação de referência, normalmente, ele está referendado num ponto geodésico, como eu já falei para vocês nas aulas anteriores. Então, aí o tripé, né, ele tem que ficar definido, posicionado em cima desse ponto. Normalmente, é um piquete de referência. O que é o piquete? É um pequeno pedaço de madeira, né, uma estaca de madeira, que ele é fincada no solo, né, e deixada uma ponta dele, uma pequena altura da ponta dele, exposta no terreno. Por quê? O tripé ele tem que ser centralizado sobre esse ponto, que é o começo das nossas medições. Então, o tripé ele tem que ser apoiado e posicionado sobre esse ponto. Então, nós temos que achar aonde está esse ponto. Na maioria das vezes, você vai ter que limpar o terreno em volta desse ponto para que você possa apoiar o tripé. 2. Crava-se as pontas do tripé para que ele fique firme durante as medições. Ou seja, o tripé ele tem algumas pontas, né, que é justamente com o objetivo de cravar no solo. Se você está fazendo as medições em terreno fofo, sem impermeabilização, sem asfalto, sem cimento, sem nada, é fácil você fincar o tripé no chão. Né? Agora, se você estiver fazendo sobre uma superfície, por exemplo, sobre uma calçada que já existe concreto, ou sobre uma estrada pavimentada, alguma coisa, aí você precisa tomar cuidado no posicionamento do tripé para ele não escorregar durante o seu processo de medida. Porque se você fizer algumas medições e o tripé se movimentar durante essa medição, vai ter que começar o trabalho tudo novamente, porque você vai perder as suas referências e a calibragem do seu equipamento. Né? Por isso que é importante que o tripé fique bastante firme, por isso que as pontas do tripé têm as condições de ser cravado, principalmente se for em solo, né, de terra. A base do tripé deve estar nivelada na horizontal e posicionar o tripé de forma que possibilite visualizar o outro ponto. Ou seja, então você pegou o ponto zero, que é o ponto de partida seu. Né? Aí você tem que nivelar o tripé, ele tem um nível, né, de bolha que você posiciona ele, deixa ele bem nivelado antes de você colocar o teodolito ou a estação total sobre ele. E é importante que desse ponto você visualize o próximo ponto. Né? E de repente você chega lá na obra,
no croquis ou na planta aérea lá, você definiu, eu vou colocar um ponto aqui, outro ponto lá. Mas quando você chega lá na prática, existe alguma coisa no terreno que atrapalha o seu campo de visão, né? Então, o próximo ponto, ele tem que estar visível a partir do ponto de partida que você vai utilizar. Então, é importante ter essa visão. Se precisa limpar o terreno, porque tem alguma folhagem, algum mato atrapalhando, ou se tem algum obstáculo de construção, um muro, alguma coisa que pode atrapalhar, tudo isso você tem que analisar para poder fazer a sua medição. Porque se tiver algum obstáculo visual, você não vai conseguir levantar os dados que você precisa. Aí, etapa 4, né? Retirar o teodolito, a estação total, né? Que deve ser retirado com cuidado da caixa, do estojo. Normalmente ele vem dentro de um estojo bem protegido, justamente para evitar dano no equipamento, para não descalibrar o equipamento. Esses equipamentos, é ideal que ele passe ideal não, ele tem que passar periodicamente por um processo de calibração, né? Para garantir a precisão de suas medições, né? 5, é importante deixar o estojo fechado durante o levantamento. Para quê? Para não cair objetos, não cair coisa, e até mesmo, principalmente se for em campo, em matagal, essas coisas, não entrar, por exemplo, uma cobra dentro do estojo, né? Porque aí você deixa o estojo aberto, quando você volta para guardar o equipamento, tem uma cobra dormindo dentro do estojo, né? E em campo aberto é muito comum acontecer esse tipo de problema ou algum outro tipo de bicho, inseto, alguma coisa. Então é importante deixar o estojo fechado. Até mesmo questão de intempérie, né? Se chover tudo, porque o que vai acomodar o equipamento normalmente é espuma. Se chover, né, vai prejudicar aí a espuma que protege o equipamento. 6, fixar o equipamento sobre o tripé, né? E aí é colocar, né? Porque existe todo um processo, tem os parafusinhos de fixação do equipamento sobre o tripé, colocar ele, né? Centrar o equipamento sobre o ponto por meio do fio de prumo. Todo o teodolito ele tem, né, o fio de prumo, que é para que você coloque o centro do teodolito exatamente sobre o ponto de referência do qual você vai partir as medições, né? Então, se você tem o piquete lá, o ponto de prumo deve ficar exatamente sobre o piquete. E alguns equipamentos têm o fio de prumo óptico ou laser, né? Que aí ficaria mais fácil de se analisar. Caso contrário, é o fio de prumo mesmo, como se usa o prumo na alvenaria, né? 8, nivelar o equipamento antes da medição. Primeiro você nivela a base, depois você tem que nivelar o teodolito ou a estação total. Eles possuem dois níveis, um nível de bolha, né, e um nível horizontal. E aí você vai centralizar ele através desses níveis, né, regulando as hastezinhas de apoio dele, para você deixar ele no nível correto. Por quê? Porque se você deixar ele fora de nível, por exemplo, você vai medir, e se tiver um desnível do terreno, esse nivelamento compromete a qualidade da sua medição. Ele vai provocar um desvio da sua medição. E dependendo desse desvio, né, ele pode até comprometer todo o seu trabalho. Você faz um nivelamento grosseiro por meio do nível esférico e depois você faz o nivelamento mais preciso, né,
através dos níveis tubulares que ele tem no aparelho, para você poder tirar as diagonais. Você faz num sentido, gira ele a 90 graus, faz no outro sentido, gira ele 180 graus, faz novamente. Então, você vai fazer 4 posicionamentos dele para checar a posição e o nivelamento correto do equipamento. Após a bolha calada, deve-se girar o equipamento a 90 graus de forma que o nível tubular esteja ortogonal à sua posição. Aquilo que eu acabei de falar, né? Você fez uma medição, você gira ele a 90 graus e verifica se o nível tubular está mantendo a posição. Por quê? Porque aí você, quando você vira ele a 90 graus, ele pode estar alinhado no sentido, mas desalinhado no outro. Então, você virando ele a 90 graus, você vai alinhar ele nos 2 pontos, norte-sul, leste-oeste. Ok? Depois que você fez todo o nivelamento, conferir a centragem, né, do equipamento sobre o ponto. Caso esteja fora, deverá centralizar novamente. E se você tiver que mexer na centralização do equipamento, vai ter que nivelar tudo novamente, tá? Até ficar tudo certo. Porque muitas vezes, para forçar o nivelamento, o pessoal acaba mexendo, né? E aí o teodolito perde o ponto de prumo, né? Aí repete esse procedimento até que o equipamento esteja totalmente estável, totalmente calado e centrado sobre o ponto de referência. Então é importante que quando estiver ajustando os níveis, verificar se o prumo não está saindo fora do ponto de referência. Medir a altura do equipamento e configurar o ponto estacionado. Ou seja, né, tirar qual é a altura do solo até o ponto de marcação do teodolito. Todo teodolito tem na sua lateral um ponto de marcação de altura. Aquilo é a referência que o teodolito está do piso. Por quê? O teodolito, o tripé dele, ele é móvel, é extensível, né? Então, cada posição que você vai medir, o teodolito vai dar uma altura, né? Então, é importante que você tenha, né, essa condição, né, de verificar a altura, tudo, porque isso tem que ser levado em consideração na hora dos cálculos, tá? Essa altura que o teodolito está do chão é uma referência para você começar os cálculos de medição. Então, é importante você configurar esse ponto estacionado, correto? Visar o ponto de ré, zerando o ângulo horizontal, né? O que é visar o ponto de ré? É o ponto de referência que está relacionado com a referência geodésica. Então, quando você visa o ponto de ré, é o ponto antes do ponto que você vai fazer a medição do ângulo, né? E aí você vai zerar o ângulo horizontal em relação a esse ponto de ré, né? Aí você fazendo isso, zerando o ângulo horizontal, realizar as medidas das distâncias dos ângulos horizontais e verticais e registrar ou anotar em planilha para o pós-processamento dos dados. Ou seja, levar uma planilha, existem já planilhas modelos, planilhas padrões, onde você vai anotar os valores das medições que você está levantando com o aparelho. Na nossa aula prática, nós vamos conseguir
fazer esse levantamento. Espero que até lá a gente já tenha, a quarentena tenha acabado, né? A gente possa ir para a faculdade para fazer o uso do equipamento lá no laboratório, para nós aprendermos como fazer esses levantamentos de dados. Anotar a altura do prisma, né, que foi posicionado no ponto de ré, ou salvar em estação total. Se for estação total, você consegue já digitar lá os valores e salvar. Caso for um teodolito, você tem que anotar esse valor aí numa planilha, né? Por que você tem que anotar esse valor? Porque esse valor vai servir de referência. Quando você for mudar a régua de lugar, você vai ver que o teodolito ele vai medir em altura diferente, né? Aí você vai ver que tem desnível no terreno, né? Sobre o mesmo ponto estacionado, deve-se rotacionar o equipamento e visar o ponto de vante. Ponto de vante é o ponto que está à frente, é o ponto que vai dar sequência no seu levantamento, né, de poligonal. Então, você pegou o ponto de ré, que é o seu ponto de referência, e aí você gira 180 graus o equipamento e vai medir o seu ponto avante, é o seu ponto à frente do equipamento, né? Sem zerar o equipamento. Você não pode zerar. Você zera ele quando você está medindo o ponto de ré. Aí depois você faz o giro dele e vai medir o ponto de vante sem zerar o equipamento. Porque aí você já está começando a efetuar as leituras. Realizar a medida da distância dos ângulos horizontal e vertical e registrar ou anotar em planilha para o processamento de dados. Ou seja, você girou ele, você posicionou, você vai medir a altura que deu, você vai medir o ângulo que você observou, né? E aí a gente vai ver lá na régua estaquimétrica, né? Que nós temos 3 leituras por cada ponto, né? Que é a linha superior, a linha média e a linha inferior. Tem que anotar na planilha esses 3 pontos, como nós já vimos nas aulas lá no início do curso. E anotar a altura do prisma, né? Anotar lá que nível, que altura do prisma foi lida, ok? Que foi posicionado no ponto em vante, ou salvar na estação total, se for estação total. 14. Caso seja necessário levantar detalhes do terreno, deve-se nomear na estação total os pontos irradiados e realizar as medições e salvar ou anotar essas informações numa planilha. Ao finalizar as medições no primeiro ponto, deve-se mudar o teodolito ou estação total para o ponto de vante, ou seja, eu medi aquele ponto, né, aí eu vou tirar o meu tripé, vou levar para o ponto de vante e vou fazer todo o processo novamente. Tá? Para cada ponto, todo o processo tem que ser refeito. No item 16 aqui ele já fala isso. Deve-se repetir no próximo ponto de vante as etapas de 1 a 14, ou seja, tudo aquilo que a gente fez para o primeiro ponto deve ser repetido para os demais pontos. Esses procedimentos de campos deverão ser realizados até que o equipamento vise o ponto de vante novamente, né? O primeiro ponto de onde partiu o levantamento, certo? Até que eu consiga fechar a minha poligonal, né? 17. Finalizado o levantamento de campo, será iniciado em escritório o processamento e ajustamento de observações. Essa etapa está descrita, né, no próximo tópico da sessão. Nós vamos depois analisar esse negócio de ajuste, ok?
Segundo Veiga, né, o levantamento de uma poligonal é realizado ponto a ponto por intermédio do método de caminhamento. O que é método de caminhamento? Você vai caminhando de um ponto a outro, né? Você mede o primeiro ponto, caminha até ele, mede o segundo ponto, caminha até ele, mede o terceiro ponto, e assim sucessivamente, né? Medindo-se todos os ângulos, distâncias e definindo a orientação da poligonal. Por exemplo, se você vai virar à esquerda, você vai virar à direita, o ângulo que você virar, né, o aparelho, né, você tem que anotar ele. Lembrando-se, né, que toda poligonal ela parte do ponto zenital, azimutal, ou do azimute. O que é o azimute? O azimute, toda vez que você posicionar o equipamento, o teodolito ele deverá ser zerado sempre na posição norte. É importante ter uma bússola de precisão quando você vai fazer o posicionamento do teodolito, porque você vai posicionar o teodolito no norte. Aí você, se tiver, quando você for fazer a medição do ponto, né, você vai partir desse ponto do norte, que é o ponto zero, e vai medir o ângulo. Esse ângulo, se o teodolito virar para a direita, esse ângulo será positivo. Se o teodolito virar para a esquerda, esse ângulo será negativo, né? E aí a gente vai entender ponto a ponto aí como é que acontece. A figura abaixo aí dá um exemplo. Por exemplo, a partida foi no APP, né? O ponto de partida, o ponto de observação, o ponto de partida. E aí está o norte, né? Que é a seta que mostra para cima aí. E o ponto P1 que vai ser medido. Então aí você vê que forma um ângulo entre o norte, né? E o ponto que vai ser medido, certo? E aí eu tenho a distância 1. Aí eu marco toda a distância 1, monto novamente o teodolito no ponto 1, faço todo o nivelamento dele lá, os 14 passos de nivelamento. Aí eu posiciono novamente o meu teodolito no norte, né? Zerando ele no norte, e faço a medição do próximo ângulo. E assim sucessivamente, quantos pontos e ângulos forem necessários. Para tudo isso, nós temos aí a NBR 13133, que classifica os tipos de poligonais. Né? Então, o que eu já comentei em sala de aula com vocês, o bom da engenharia civil, que quase todas as ações do engenheiro civil existem normas da BNT para orientar o profissional. Então você não precisa decorar. Você tem que ter em mãos as normas e saber entender as normas e olhar as normas sempre que for executar um trabalho, tirar as dúvidas, consultar as normas antes de iniciar o trabalho. Né? E aí nós temos, né, principal, determinar os pontos de controle ou apoio do topográfico de primeira ordem, né? O que é os de primeira ordem? Os pontos iniciais, né, onde eu começo o projeto. Secundário, determinar os pontos topográficos de segunda ordem a partir dos pontos de primeira ordem, ou seja, os pontos de segunda ordem é o ponto que vai ser sucessivo ao ponto de primeira de partida. Então eu tenho o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, né? E para alguns casos eu também tenho pontos auxiliares. Por que pontos auxiliares? O meu processo, às vezes, não me permite fazer uma leitura direta. Eu tenho que criar um outro ponto para que eu possa fazer a leitura. Eu tenho que,
né, classificar esse ponto e ele vai chamar de ponto auxiliar, né? Tudo isso eu tenho que estar planilhado no meu layout e no meu processo, no meu levantamento de campo. As poligonais em campos podem ser do tipo aberta, fechada ou enquadrada, né? O que é uma poligonal aberta? Poligonal aberta, ela parte de um ponto de coordenada conhecida, ou seja, o meu ponto inicial, né? E termina em outro ponto a que se deseja determinar as coordenadas, ou seja, não retorna ao ponto inicial. Ele não fecha um polígono. Exemplos, você vai traçar uma estrada, né? Você vai traçar uma estrada normalmente uma poligonal aberta. Ah, eu vou fazer um levantamento para uma rede de transmissão de energia, né? Uma rede de transmissão de energia também vai ser uma poligonal aberta, né? Porque ela parte de um ponto e não necessariamente ela tem um ponto de referência para acabar. Ela tem um fim, onde vai chegar, mas não necessariamente ela tem esse ponto pré-determinado, né? Nós vamos mais para frente identificar se tiver esse ponto pré-determinado, tá? Aí eu tenho uma poligonal fechada, né? Inicia-se em um ponto de coordenadas conhecido e termina sobre o mesmo ponto, ou seja, né? Exemplo, medir um terreno onde eu vou fazer uma obra. Eu parto de um ponto no terreno, faço toda a medição do terreno e eu termino a minha medição no ponto que eu iniciei. O meu último ponto vai ser o ponto de início, né? E aí eu consigo fechar um polígono, né? Por isso que ele chama uma poligonal fechada, porque eu fecho um polígono com os meus pontos de medições. E eu tenho a poligonal enquadrada. Sob o ponto de vista geométrico, é uma poligonal aberta, ou seja, ela seria como se fosse uma estrada, né? Mas sobre o ponto de vista topográfico, ela é uma poligonal fechada. Ou seja, o levantamento dessa poligonal inicia-se a partir de dois pontos de coordenadas conhecidas. Exemplo, né? Imagina que eu quero puxar uma rede de transmissão de energia de São Bernardo para São Caetano do Sul, né? Aí eu tenho da onde eu vou partir em São Bernardo e eu tenho aonde eu vou chegar em São Caetano. Ou seja, né, eu tenho dois pontos de referência para me unir, né? E eu tenho pontos de referência no caminho dessas medições, que são os pontos pré-determinados por onde eu tenho que passar, né? Para poder, por exemplo, eu vou unir São Bernardo a São Caetano do Sul, eu tenho que passar pela Praça do Ruge Ramos, exemplo, né? Aí a Praça do Ruge Ramos é outro ponto de referência meu. Então, através desses pontos de referência, eu consigo, né, fechar as minhas coordenadas. Ou seja, né, para mim passar por esse ponto, quando eu chegar na praça lá do Ruge Ramos, o ponto meu tem que bater, né? As minhas medições têm que bater. Eu consigo checar a precisão das minhas medições. Levantamento de campo pode ser iniciado de formas distintas. Isso depende do operador. O equipamento pode ser estacionado sobre um ponto de coordenadas conhecida, estacionado sobre um ponto qualquer e visar
em Ré um ponto de coordenada conhecida, ou seja, né? Se é um ponto de coordenada conhecida, aquele ponto que eu já falei, eu tenho esse ponto referenciado a um ponto geodésico, né? Como a gente já explicou anteriormente. Ou se não, eu vou partir de um outro ponto qualquer e vou usar como ponto de Ré esse ponto que tem como referência o ponto geodésico, né? Então, todo processo ele tem que partir de um ponto de referência que está alinhado a um ponto geodésico. Se eu não usar, a princípio, esse ponto, eu tenho que medir na minha ré esse ponto de referência. Então, eu parto, em vez de eu começar do ponto zero, que seria meu ponto de ré, eu parto a minha medição do ponto 1, mas eu tenho que fazer a minha mira de ré nesse ponto de referência, né? Para quê? Para me posicionar, né, o enquadramento do meu projeto, ok? Coordenadas conhecidas, né? Desculpa, já falei. E atribuir aos vértices de uma poligonal coordenadas arbitrárias e, posteriormente, em escritório, referenciar a um sistema geodésico de referência, aquilo que eu já comentei com vocês, né? Então, eu vou fazer o meu projeto, e aí, lá no meu escritório, eu vou sentar lá e usar um ponto geodésico de referência para mim traçar todo esse meu projeto. Em levantamento de poligonal, é importante que os pontos sejam visíveis entre si, né? Normalmente, em trabalhos de campo, são materializados marcos de apoio. O que quer dizer isso? Eu uso piquetes, né? Eu uso estacas para mim poder definir os pontos de medição que eu referenciei. Normalmente, o piquete de referência, o pessoal costuma tingir ele normalmente de vermelho. Eu tenho num terreno vários piquetes, né? E aí o piquete que eu usei como referência, eu normalmente costumo tingir a cabeça dele de vermelho. Para quê? Para servir mais, para ficar mais fácil de eu referenciar da onde partiu o meu projeto, todo o meu levantamento topográfico. Até porque quando for iniciar as obras, o pessoal tem uma noção do que nós estamos falando, né? Para olhar, até para posicionar o layout da obra, o mapa da obra, né? Fica mais fácil de posicionar. A forma poligonal deve ter o mínimo possível de vértices, ou seja, quanto menos piquete eu puder utilizar na formação do meu polígono, melhor é para a qualidade da minha medição, né? O ideal seria, por exemplo, se for um terreno quadrado, o ideal seria que eu utilizasse 4 piquetes, um para cada vértice, pronto. Não usasse mais nada. Mas se o terreno não for uma poligonal, né, que dê para você trabalhar com 4 vértices, eu tenho que usar o mínimo possível de vértices. Por quê? Porque cada vez que eu mudar de um vértice para outro, eu tenho que regular todo o aparelho novamente, fazer toda a centragem, todo o nivelamento, e numa dessa eu posso incorrer em erro ou algum tipo de acidente que pode mudar a precisão da minha medição e eu perder todo o meu trabalho. O que seria um erro aí de centragem, né? Quais as outras fontes podem gerar um erro de uma poligonal? Vamos entender um pouco esse negócio. Processamento e ajustamento de observações. Normalmente, quando o levantamento de campo é realizado por meio de uma estação total, os dados são processados em softwares topográficos específicos, como Topograph, Posição, Data Geoses, Topo EVN, entre outros. Aqui só tem uma relação, pessoal, por exemplo, quem usa estação total, né? Alguns softwares que podem ser utilizados aí
para o processamento e o ajustamento aí dos levantamentos de campo. O processamento e ajustamento de observações consiste em compensar os erros angulares e lineares dos dados coletados em campo. Ou seja, eu vou traçar, né, na minha prancheta ou no meu computador, né, no meu software, os pontos que eu medi e verificar se eles formam a figura que eu projetei, né? Então, a visão teórica tem que coincidir com a visão de campo, com os dados que você levantou em campo, né? Os cálculos podem ser realizados num software ou pode ser realizado, por exemplo, numa planilha de Excel, desde que você coloque lá ou alimente a planilha com as informações, as fórmulas necessárias para fazer as compensações de ângulo, né? E aí tu pode alimentar a planilha manualmente. O cálculo de uma poligonal significa aplicar o método topométrico de transporte de coordenadas. Caso seja uma poligonal aberta, executa-se o cálculo do transporte de coordenadas. Porém, caso sejam poligonais fechadas ou enquadradas, necessitam obrigatoriamente verificar a consistência entre os valores medidos e os valores calculados. Ou seja, se o meu valor medido estiver muito fora do valor calculado, né, eu vou ter que medir novamente. Para isso, eu tenho norma da BNT que fala até quanto é aceito de erro nessas medições, né? A diferença entre os valores medidos e os valores calculados indicam o erro de fechamento angular e linear. Esses erros, se forem menores que os previstos nas normas, o que eu falei para vocês das normas, o levantamento topográfico, eles devem ser compensados nos valores medidos, ou seja, eu tenho que calcular e compensar esses ângulos para acertar o meu projeto. Se não, o levantamento deverá ser feito até que os erros sejam inferiores à tolerância. Ou seja, se houver uma disparidade fora do que está regulamentado em norma entre o meu cálculo e minha medição de campo, eu tenho que voltar a campo e refazer todas as minhas medições. Imagina lá que eu falei, você é um profissional, você vende esse serviço, né? E você tem que refazer todo o serviço, ou seja, vai trabalhar em dobro para ganhar a mesma quantidade, né? Então, tomar muito cuidado para não cometer esse tipo de erro. O cálculo de correção angular. Para uma poligonal fechada e enquadrada, antes de calcular o azimute, deve ser realizado o cálculo do erro de fechamento angular. O erro angular cometido deve ser menor que a tolerância angular. Para isso, né, quando considerado dos ângulos externos da poligonal, utiliza-se a seguinte equação do erro angular. E, né, do ponto A é igual a n mais 2 vezes 180 graus. O E é a somatória dos ângulos medidos. Eu somo todos os ângulos medidos, né? E ele tem que ser igual, né? O N, número de estações, por exemplo, se eu tiver 4 estações, 4 mais 2 são 6, 6 vezes 180 graus, né? Ele tem que ser igual à somatória dos ângulos que eu medi no campo. Se essa diferença for muito grande, né, eu tenho um erro de medição. E aí eu tenho que refazer a medição. Para calcular a tolerância angular, utiliza-se a seguinte forma: epsilon menos p
raiz quadrada de m, em que epsilon é a tolerância angular, né? P é a precisão nominal do equipamento, ou seja, qual é o mínimo, né, que o equipamento mede. Digamos lá que se for um teodolito mecânico, ele vai ser de 1 grau, né? Porque dificilmente você tem um teodolito mecânico com uma precisão maior do que 1 grau. Se for um teodolito eletrônico, talvez ele te dá a precisão aí de até segundos, né? E aí você tem que considerar essa precisão aí em segundos. M, o número de ângulos medidos, né? Vamos lá, se você mediu 4 pontos, são 4 ângulos, né? Então, raiz quadrada de 4, né? Caso sejam considerados ângulos internos, né, deve-se considerar a fórmula anterior, ok? Cálculo dos azimutes, né? Aqui na figura, nós vamos perceber bem como é que funciona isso. Representa o cálculo que o azimute inicial, né, o ponto de observação inicial, até o P1. Ponto de observação inicial é onde eu tenho o triângulozinho vermelho aqui. E P1 é o ponto que eu vou medir. Aqui eu tenho a direção norte. Lembra que eu falei para vocês? Sempre zerado em relação ao norte. Só um minutinho, pessoal. Então, como eu falei, ó, o norte, né, que é meu ponto de referência, aí eu tenho o ponto P1, né? Então eu tenho o ângulo que forma entre o norte e o ponto P1, né, que eu vou analisar. Aí eu tenho ponto P1 para o ponto P2, que novamente eu tenho ele alinhado no norte, né? Aí eu vou medir o ângulo, né, o azimute do ângulo P2. Lembre-se que o azimute aqui eu estou sempre medindo ele no sentido horário, certo? E aí eu tenho a fórmula. O azimute de P1 para P2, né? O azimute desse ponto para esse ponto tem que ser igual o azimute do ponto inicial ao ponto P1 mais o ângulo alfa, né, menos 180 graus. Ou seja, aí eu vou ter o ângulo que complementa, né, o ângulo inicial. Ou seja, né, o quanto eu mudei de direção em relação ao ponto P1. Porque se eu tivesse usado só o ponto P1, ele ia embora, certo? Ia ser uma reta, né? Como eu tive uma inclinação à direita, eu vou medir o quanto esse ângulo virou à direita. O ângulo alfa, se for analisar, ele parte. Faz toda a medição partindo, né, do ponto 1, né, até a direção do ponto 2. E no caso aqui, para mim poder fazer o cálculo, eu uso o quê? A diferença entre os dois ângulos. Isso daqui tem que ser zero. Por que tem que ser zero? Você imagina se eu pegar esse ponto P2 e jogar ele nessa reta aqui. Ele não teria que ser uma reta? Qual é o ângulo da reta? Não é zero? Certo? Então eu tenho aqui, se esse ângulo aqui, isso aqui for uma reta, o P2 estiver na mesma reta do P1, o que vai acontecer? O ângulo aqui tem que ser igual. Se deu, por exemplo, 45 graus aqui, tem que dar 45 graus no P2 também. Então, o azimute do ponto inicial P1, né, e do P1 ao P2, eles têm que ser igual, né, se eu somar o quê? O alfa menos 180 graus, ok? Isso para ângulos superiores a, né, 180, ok? Porque se ele for inferior, aí ele vai estar um ângulo negativo, ok?
Se a P2 não virar para a direita, ele virar para a esquerda, aí é outro cálculo. Se o valor do azimuth for maior que 360 graus, deverá subtrair 360. Ou seja, se ele passar de uma volta, né, não existe ângulo maior que 360. Concorda comigo? Porque 360 eu dei um giro total. Então, se na sua leitura der uma leitura superior a 360, eu devo extrair desse valor 360 graus. Vai sobrar, por exemplo, deu 390 graus. Eu subtraio 360, eu tenho um ângulo de quê? Um ângulo de 30 graus, correto? Né? Caso o valor do azimuth seja negativo, né, deve-se somar a 360 graus. Imagina que eu virei à esquerda, né, 30 graus. Para mim fazer o cálculo, eu vou ter que pegar menos 30 mais 360, eu vou ter um ângulo o quê? Um ângulo de 330. Por quê? Porque o azimuth, ele sempre tem que gerar no sentido horário. Né? Ele sempre tem que girar no sentido horário. Ok? Cálculo das coordenadas parciais. Como os ângulos corrigidos dos azimuths calculados, né, de uma poligonal, o próximo passo é o cálculo das coordenadas parciais. Então vamos lá, coordenadas parciais. Né? Para a coordenada parcial eu uso, por exemplo, xi é igual a xi do ponto 1 mais a distância i do ponto 1 em relação a i, vezes o seno, né, do azimuth desse ponto. Imagina que eu medi lá, né, 30 graus. Então eu tenho, né, o x1, o xi, né, a coordenada, né, o ponto de coordenada que eu parti, né, o ponto x, x1i, xi do ponto 1, coordenada do ponto x do ponto anterior, ou seja, né, eu vou pegar, desculpa, gente, a coordenada dos dois pontos. Tá? E aí eu multiplico pelo seno e vou obter o quê? O ângulo, né? A distância corrigida pelo ângulo. Ok? No caso da coordenada y, né? Eu vou usar o quê? Eu vou usar o cosseno do ângulo. A única coisa que muda aqui, um eu uso o seno, no outro eu uso o cosseno do ângulo. Né? Conhecidos, a distância das coordenadas conhecidas e o ponto, né, das coordenadas, ok? O azimuth formado entre os pontos de coordenadas conhecidas e o ponto a se determinar as coordenadas. Através dessas informações, né, e através dos ângulos obtidos no aparelho, eu consigo fazer o quê? Calcular, né, as coordenadas desses pontos, do xi, né, e do yi. O ideal para isso aqui seria a gente fazer esse experimento na prática, utilizando o aparelho, aí vocês entenderiam melhor a aplicação dessa forma. Calcular o erro linear. Em uma poligonal fechada, a diferença entre as coordenadas iniciais e coordenadas finais devem ser inferiores à tolerância linear. Esta consideração também segue para a poligonal enquadrada. Porém, esse tipo de poligonal tem mais controle que a poligonal fechada. Ou seja, a poligonal quadrada, como ele trabalha com 4 pontos de referência, 2 para cada lado, fica mais fácil de você
definir o erro, né? Até do que a poligonal fechada. Na poligonal aberta já não dá para fazer essa medição. E aqui, no caso desse slide, dá para você perceber, por exemplo, um erro planimétrico. Imagina que pelas medições, o ponto, né, calculado foi aqui. E o ponto fornecido pela medição foi esse. Então, aqui, ó, tá vendo uma divergência entre esses dois pontos. Esses dois pontos têm que estar menor do que a tolerância. Imagina que nós estamos falando de um terreno, vai, por exemplo. Esse ponto aqui, ó, deu uma diferença de, por exemplo, 30 centímetros. O tamanho do terreno, 30 centímetros, seria um erro considerável? Talvez não, ele possa ser corrigido, né? Agora, imagina que esse ponto aqui seja superior a 1 metro. Né? Ou seja, 1 metro já é um erro significativo dentro de uma obra. Se eu tiver um erro de 1 metro, eu não vou conseguir fechar as paredes da minha edificação, correto? Então, aí eu preciso tomar cuidado com a medição que eu fiz. Provavelmente eu vou ter que refazer a medição. O erro linear, ele é decomposto em uma componente na direção X e na direção Y, como mostra a figura abaixo. Aqui eu tenho, né, como calcular o quanto eu obtive de erro no eixo Y e o quanto eu obtive de erro no eixo X. Professor? Oi? Oi, licença, boa noite, é Stephanie, tudo bem? Tudo bom, Stephanie? Tudo. Esses números de aluno mesmo que aparecem para mim, só eu disponível na aula? Oi? Quem está na aula, está aparecendo para o senhor? Só você, por enquanto. É que a gente está com um baita problema para acessar sua aula, viu? Tem muita gente que está tentando e não está conseguindo. A de segunda mesmo eu fui prejudicada, tenho certeza. Que eu tentei até umas 8h30 e não consegui também. Você entrou lá no AVA? Sim, estava tentando pelo link de lá. Aí consegui agora, porque a Jussara me mandou um outro link, não sei se é o mesmo. Nem comparei, só tentei entrar na sala mesmo. Mas tem muita gente que está tentando pelo mesmo link que eu e não está conseguindo. Eu fico só na espera e não libera. É gozado. Essa semana eu refiz todos os links, eu entrei lá no Teams, refiz o convite, né? Refiz novamente os convites, fui lá no AVA, coloquei tudo novamente o link, tudo no AVA, né? Deletei os links que estavam lá, coloquei tudo o link novamente. O link que está lá é o novo, dessa semana que eu fiz. Ah, então, seria interessante, é só um toque mesmo, o senhor tentar enviar um e-mail direto para todos da sala, para todo mundo ter ciência, porque nem todo mundo vai procurar tudo de novo. E aí ficar tentando acesso e não consegue. Eu acabei de avisar um amigo, acho que ele vai entrar daqui a pouco. Mas metade da aula já foi perdida, né? Aí que tá. Uhum. Mas pode dar procedência. Eu estou gravando a aula, né? Qualquer coisa você entra lá no AVA, a aula vai estar gravada lá, vai ter o link da aula lá, ok? Uhum, tudo bem, eu acesso depois. Obrigado, viu? Tá? Sem problema. Mas eu até achei estranho mesmo, que não tinha ninguém presente na aula. Falei, ué, o que será que está acontecendo? Mas eu abri o link lá e eu vi o link da aula lá. Ah, o Cícero está tentando entrar. Agora eu estou recebendo o contato de vocês. Acho que o Cláudio também vai tentar entrar depois. E a professora Jussara estava olhando aqui também o link. Não, tudo bem, então. Desculpa aí atrapalhar, tá? Pode dar Não, sem procedência. problema. Eu agradeço que você tenha falado. Inclusive, está aparecendo para você aí o PowerPoint? Não, tá na tela do Teams. Na hora que eu entrei para começar a falar, estava no PowerPoint. Aparecendo? Agora apareceu? Sim, agora sim. Ah, tá. Deixa eu ver se tem mais alguém tentando entrar. Não tem. Tinha eu consegui entrar agora.
Pois eu vou entrar para ver, vamos ver com a professora Jussara o que está acontecendo, porque o link está lá e está disponível. Na aula 1, né? Sessão 1, aula 1, unidade 1, está disponível lá. Estava com dificuldade de entrar, consegui entrar agora. Desde as aulas passadas também eu consegui entrar agora. Na aula passada também teve dificuldade. Eu tive dificuldade. E desde cedo eu estava tentando também e consegui entrar agora. E como que você conseguiu entrar agora, Cícero? É que tá assim, parece que alguém vai disponibilizar para você entrar. Aí fica lá tentando conectar e não Ué, para entra. você só me apareceu agora. Agora, se apareceu, eu autorizei. A professora Jussara já tinha comentado comigo, eu mudei o sistema lá para que vocês pudessem entrar direto e, pelo visto, não adiantou nada. É, assim, porque nas outras aulas a gente entra direto. Só na Uhum. sua aula que eu tive esse problema. Tanto, Aí eu tanto vou ver direito de novo o que é que está acontecendo. Mas quando você clica lá, quando você entra lá no AVA, na aula 1, sessão 1, você consegue abrir a aula sim, consigo sim. e O lá negócio, você consegue linkar? sim, consigo. Só na Aí parte. fica faltando autorização. Isso, exatamente. Aí eu preciso ver, eu preciso entender então como é, o que está acontecendo. Desculpa, pessoal, tá? Dando continuidade aqui, nós estamos falando aí do levantamento dos erros, né? Da figura. Vou voltar aqui no quadro da poligonal, né? Então, vocês veem aqui, ó, por exemplo, que houve um erro na medição da poligonal, né? Então, esse erro, ele pode ser calculado, né, projetando-se para o eixo X e para o eixo Y, para você saber qual foi o tamanho do erro obtido, né? E para saber se esse erro ele está dentro da norma ou fora da norma, ok? Para isso, os valores são calculados a partir dessas equações, né? E de x é igual a x elevado a c, né? Do ponto inicial menos o x do ponto inicial, né? E o EY é igual ao y, né? C, é o y corrigido, aqui é o x corrigido, aqui é o y corrigido, do ponto inicial menos o ponto medido, né? Então, quer dizer, a variação, o erro que eu cometi, ele vai estar expresso aqui, né? Olha, o erro calculado, que é o erro que eu calculei no escritório, para o ponto inicial, né? Menos o ponto inicial medido. E o erro do ponto X, do ponto Y, desculpa, é o valor inicial do ponto X projetado lá, né? Calculado, menos o valor do ponto Y que eu obtive na minha leitura. Correto? E aí eu consigo saber o tamanho do desvio que eu tive e saber se esse desvio ele é aceito por norma ou não. Pessoal, fica de olho aí. Se tiver mais alguém querendo entrar, me dá um toque, tá? Ah, sim, sem problema. O erro planimétrico é calculado a partir da equação 8, né? Aí eu tenho um desvio planimétrico. O que é o desvio planimétrico? Nada mais é do que o desvio que eu tenho, né, medindo diretamente sobre a reta do desvio, que é raiz quadrada do ponto x ao quadrado mais o ponto y ao quadrado. Isso nada mais é do que cálculo de uma hipotenusa. Lembra lá da época do ginásio que você calculava o triângulo retângulo,
né? Cateto, cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa. Isso nada mais é do que a fórmula de Bhaskara, né? Ok? A tolerância para a verificação do erro planimétrico é dada pelas equações 9 e 10. Não é? Tolerância para a verificação do erro. Então, o erro permitido é igual a SD, que é a somatória de todas as distâncias da poligonal, dividido pela raiz quadrada do erro projetado no eixo x ao quadrado, mais o erro y projetado ao quadrado, né? Então, eu tenho a somatória de todas as distâncias da poligonal, né? Dividido pela hipotenusa do erro. E aí eu tenho o Z, né? O Z, que é o meu erro, né? Total. Correto? Aí eu tenho a tolerância de verificação. Ok? Isso daqui ia ficar lindo se a gente tivesse lá no laboratório. Não, sim, seria bem melhor, hein? No laboratório a gente podia fazer as medições, até forjar um erro, forjar a diferença, para que a gente pudesse fazer a leitura lá. Ó, a tolerância do erro planimétrico, ela tem que ser sempre menor que 1. Se essa tolerância for maior do que 1, o que acontece? A medida vai ter que ser refeita. Ó, TE é igual a 1 dividido por Z. Né? Voltando aqui, eu calculei o Z, lembra aqui, ó? Né? Então, a tolerância, né, ela pode ser, né, ela é medida através do quê? 1 dividido por Z. Né? Ou seja, né, meu erro tem que ser sempre menor do que 1. Se for maior do que 1, o que acontece? Eu tenho que fazer a medição toda novamente. Eu tenho que voltar a campo e repetir todas as medições que eu fiz. Correção do erro linear. Né? Se o erro planimétrico cometido for menor que a tolerância, deve-se fazer a distribuição do erro na poligonal. Quanto maior a distância, maior a correção. Né? Ó, se o erro planimétrico cometido for menor que a tolerância, deve-se fazer a distribuição do erro na poligonal. Né? Quanto maior a distância, menor a correção. Ou seja, né, eu vou ter que distribuir esse meu erro de tal forma nas medições que eu fiz, de tal forma que eu consiga ajustar isso ao calculado. E quanto maior a distância que eu medir, menos atribuição de erro eu posso dar a ela. Né? Ou seja, distâncias menores aceitam maior quantidade de erro. Para isso, são aplicadas as correções para as coordenadas x, né, e coordenadas y da poligonal. Aí eu tenho a forma, né, correção da coordenada x, né, é igual a menos o desvio de x vezes a distância, né, do ponto I, do ponto 1 I a J, dividido pela somatória de todas as distâncias. Tá? Então, a minha correção ela tem que ser igual, né, ao desvio do eixo x, né, vezes a distância medida do ponto 1, né, dividido pela somatória de todas as distâncias. Então, aí é o erro que eu posso atribuir nessa medida. Por exemplo,
eu medi lá 100 metros, né? Eu tive um desvio lá de 30 centímetros, 0,3. Né? Então, eu tenho lá 100 metros, né? Eu tenho menos 0,3 vezes a distância daquele ponto, né? Daqueles 100 metros, dividido pela somatória de todas as distâncias medidas. Digamos lá que a somatória de todas as distâncias deu lá 900 metros. Né? Então, eu tenho aqui, ó, menos 0,3, né? Vezes a distância de 100 dividido por 900. Isso me dá o quanto eu posso colocar de correção nessa cota de 100. Entenderam? Aí eu posso falar, nessa cota de 100 eu posso atribuir, não é tanto, ou seja, eu vou diminuir da cota de 100 o valor que eu calcular aqui. Imagina, 0,3, menos 0,3, porque tem um negativo aqui antes, né? Vezes 100 dividido por 900. Então, eu tenho 100 dividido por 900, dá 0,9. 0,9 vezes 0,3, 3,918, dá menos 0,18. Então, eu posso extrair 0,18 de 100. Né? A correção que eu posso fazer nessa cota seria 0,18 metros. Considerando que eu tenho uma distância de 100 metros, né? Um poligonal total de 900 metros. Então, na cota de 100, eu posso corrigir ela, eu vou encurtar ela 0,18 metros. Ok? A correção em Y é a mesma coisa, só que eu vou pegar o desvio lá em Y, digamos que o desvio em Y deu 0,2, aí eu vou pegar, né, menos, né, 0,2 vezes 100 dividido por 900, né? Eu vou dar aqui, né, 2 vezes 9 de... Nossa, desculpa, no anterior era 21, né? 0,21 metros. E aqui no Y, 0,18 metros. Tá? Aí eu faço o meu cálculo de correção. Ok? Espero que a pandemia acabe a tempo da gente poder fazer as aulas de laboratório. Que aí daria para a gente fazer esses exercícios tudo na prática. Seria uma ótima mesmo, né? Porque, nossa, esse negócio... A gente, assim, dá para ver um pouco o cálculo, a gente tá vendo o material, mas, nossa, não é igual... Que aí, medindo seria mais fácil. A gente até pode forjar o erro para poder fazer os cálculos lá, para poder aplicar, né? Fica bem mais interessante, né? E aí eu tenho as coordenadas corrigidas, né? A partir da coordenada x, né? X corrigido, né? Mais a distância lá que a gente calculou, vezes o seno do azenute, mais a distância, né, calculada. Aí eu tenho lá o valor que vai me dar no final lá do posicionamento da coordenada. Tanto para a coordenada x quanto para a coordenada y. A diferença é que no x eu uso o seno, né? Na coordenada y eu tenho que usar o cosseno. Gente, isso nada mais é do que cálculo trigonométrico. A gente está trabalhando aqui nada mais, nada menos do que em cima do triângulo retângulo. Tá? Então, o que a gente faz? Se o erro, por exemplo, coincidir em cima do azimute lá do norte, eu não vou ter cosseno, meu cosseno vai ser 0. Então, eu não tenho que corrigir no eixo do cosseno, só vou corrigir no eixo do seno.
Se for o contrário, né, se ele for 180 graus, né, eu não vou corrigir no seno, só vou corrigir no cosseno. Tá? Resumo dos passos para o apoio de um levantamento de campo. Né? Como é que eu faço para fazer o levantamento de campo? Determinação das coordenadas do ponto de partida. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para fazer um levantamento de campo é a determinação das coordenadas do ponto de partida. Então, eu tenho que pegar um layout, pegar uma planta da região onde eu vou fazer e identificar essas coordenadas no mapa. Aí eu vou fazer determinação da orientação da poligonal em campo. Que é, vou pegar esse mapa e falar, olha, eu vou medir o ponto 1, o zero meu está aqui, o ponto 1 está aqui, o ponto 2 está aqui, e vou traçar lá no mapa qual o caminho que eu vou fazer para fazer as minhas medições. Onde vai ser meu ponto 1, meu ponto 2, meu ponto 3, meu ponto 4, e assim sucessivamente. Cálculo de erro de fechamento angular para o somatório dos ângulos internos e externos, né? Sentido horário ou anti-horário, né? Depende do planejamento que você fizer para campo. Sempre lembrando, se você for trabalhar no sentido anti-horário, ele vai te dar um pouco mais de trabalho por causa da correção dos ângulos, você vai trabalhar com ângulo negativo. Distribuição do erro de fechamento angular, né? Calcular os azimuths em função das minhas coordenadas, né? E aí eu vou ter que calcular a coordenada parcial, ou seja, a coordenada projetada para o ponto, e depois a coordenada correta do ponto, a coordenada definitiva dos meus pontos. Ok? Análise da qualidade do produto. Para a análise da qualidade do produto do levantamento, são considerados os valores dos erros de fechamento linear e angular, né, que foram demonstrados anteriormente, em que os erros devam ser menores do que os valores de tolerâncias pré-estabelecidos pela NBR 13133. Então, uma das normas que o engenheiro civil ele tem que ter é essa NBR 13133 e a NBR 14166, né? Porque essa norma vai dar o quê? As tolerâncias de erros possíveis de serem cometidos durante o levantamento de campo. Se os erros não tiverem enquadrado dentro dessas duas normas, né, vocês não podem considerar aquela medição como válida. Vai ter que voltar a campo e fazer toda a medição novamente. Né? Então, eu não posso considerar, né, uma medição que está sobre desvio. Tá ok? Então, mesmo assim... Eu vou voltar um pouco, só para comentar a respeito da atividade de hoje, tá ok? Deixa eu ver aqui. Na atividade de hoje, vocês têm que me responder no que consiste, né, o planejamento de campo. Por que o planejamento de campo ele é importante? Essa foi a questão que eu deixei para vocês fazer lá na pós-aula. Então, é importante entender que o planejamento é melhor você perder mais tempo planejando um trabalho de campo do que você ir para campo de qualquer jeito e cometer erros.
Você imagina um levantamento topográfico que você vai fazer, vai do Rodoanel. Imagina você fazendo um levantamento topográfico do Rodoanel. Já parou para pensar no tamanho do projeto? Grande, enorme. Pessoal, se você planeja errado e você começa uma medição errada de um projeto desse porte. É que tudo que começa errado, a tendência é terminar errado, né? Você não, imagina, você vai ter que voltar, refazer. Então, é preferível você perder um pouco de tempo, planejar tudo corretamente, tipo de equipamento que você vai usar, aonde você vai ter dificuldade de medir, que tipo de acessório você vai ter que levar para o local para medir. Tem lugar que você vai estar dentro do mato, vai estar no meio do mato. Será que você precisa abrir uma clareira para poder medir? Como é que você vai fazer isso? Será que é preferível você alugar um sensor GNSS para poder fazer a medição, um receptor GNSS, que aí você faz a medição por satélite? Que você vai utilizar? Você imagina que o custo disso é altíssimo. E se você perder um levantamento de campo desse, provavelmente, se você é uma firma prestadora de serviço, que hoje em dia quase tudo na obra civil é terceirizado, né? Você errou um projeto desse e você perdeu o dinheiro. Ou seja, você perdeu quase que o trabalho de um mês. Por isso que é importante o planejamento de campo. E a atividade de hoje já está justamente suportada nesse planejamento de campo. Entendeu, Cícero? Entendi. Stephanie? Alguma dúvida? A aula de laboratório nos ajudaria bastante nessa atividade, né? Para a gente poder simular o treinamento e poder fazer aí essas medições e até simular alguns erros aí para a gente calcular. Não, professor, sem dúvida por enquanto. Qualquer coisa eu levanto lá via e-mail. Vou dar uma revisada também no começo da aula e qualquer coisa eu te mando lá. Tá, eu tenho material postado e assim que o stream liberar o vídeo, eu vou colocar a explicação da aula lá para vocês também, tá ok? Tá bom. Na seção 3.2. Muito obrigado, boa noite para vocês. Obrigada, boa noite também. Você também.